Fala pessoal, vamos fazer agora uma revisãozinha rápida do uso da tabela periódica. Então essa aqui é uma tabela periódica, ela contém todos os elementos químicos conhecidos até hoje e ela tem esse formato porque ela segue algumas regrinhas, então vamos ver uma por uma. Primeiro de tudo, a tabela periódica ela é dividida em famílias, que são as colunas. Então a gente tem família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas outras famílias aqui são o que a gente chama de elementos de transição. Eles têm algumas regras um pouco diferentes. Então, vamos lá. Qual que é a lógica por trás dessa divisão em famílias? Simples. Todo mundo que está numa família tem exatamente o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Então, todo mundo que estiver aqui na família 1A vai ter um elétron na última camada. Todo mundo que está na família 2A tem 2 elétrons na última camada. E assim por diante, até chegar na família 8A, que tem 8 elétrons na última camada. Nossa, ficou bem zoado esse elétron aqui, hein? 8 elétrons na última camada. Uma outra divisão da tabela periódica é a divisão em períodos. Ou linhas. Então, a tabela periódica é dividida em 7 períodos. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada período vai identificar o número de camadas que os átomos daquele elemento terão na sua eletrosfera. Então, os elementos do primeiro período, né, que seria somente o hidrogênio e o hélio, eles têm apenas uma camada na eletrosfera. Todo mundo que está na segunda linha vão ter 2 camadas. Todo mundo que está na terceira linha vão ter 3 camadas e assim por diante, até chegar na 7ª linha, onde todos os átomos terão 7 camadas, onde todos os átomos dessa última linha aqui têm 7 camadas. Estão distribuídos, né? Os elétrons estão distribuídos em 7 camadas na eletrosfera. Algumas outras características aqui da tabela periódica. Tamanho do átomo. Uma coisa importante, a tabela periódica também, ela segue uma sequência de número atômico. Então, o primeiro elemento tem número atômico 1, o segundo elemento número atômico 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Outras características importantes, né, outras características que a gente chama de características periódicas da tabela, seria o tamanho dos átomos. A lógica do tamanho de um átomo é mais ou menos assim. Quanto maior for o núcleo daquele átomo, com mais força ele vai atrair os elétrons da eletrosfera. Logo, quanto maior o número atômico, menor será o átomo, já que aquele núcleo está atraindo os elétrons com mais força, ele está puxando os elétrons para mais perto de si. Então, toda aquela área da eletrosfera vai ficar reduzida porque os elétrons estão mais perto do núcleo. Porém, à medida que a gente pula de período, significa que eu tenho uma camada extra na eletrosfera. Então, seria mais ou menos assim. Todo mundo que está na camada 1 tem uma camada. Né? Todo mundo que está na primeira linha, né? No primeiro período, tem uma camada. Todos aqueles que estão no segundo período têm 2 camadas na eletrosfera. Aqueles que estão no terceiro período, 3 camadas na eletrosfera. E assim por diante. Então, a regra do tamanho do átomo, ela segue essa regrinha, né? Essa definição. Quanto mais camadas eu tiver na eletrosfera, maior vai ser o átomo. Da mesma forma, quanto maior o núcleo que eu tiver na eletrosfera, com mais força ele vai atrair esses átomos. Aliás, quanto maior for o núcleo que o meu átomo tiver, com mais força esse núcleo vai atrair os elétrons que eu tenho na minha eletrosfera. Então, via de regra, tamanho de átomo vai aumentar
da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou melhor, falei bobagem aqui, inverti aqui a situação. Então, meu átomo ele vai ser maior à medida que ele estiver à esquerda e à medida que ele for mais para baixo. Então, o tamanho de átomo aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o flúor ele é um átomo muito menor do que o potássio. Da mesma forma, o magnésio é um átomo maior do que o alumínio, só que é um átomo menor do que o titânio. E assim por diante. Basta você ver em qual linha, em qual período os dois elementos, em quais períodos os dois elementos estão. Aquele que estiver no período mais para baixo vai ser maior. Se eu tiver elementos que estão no mesmo período, aquele que estiver mais à esquerda será o meu elemento maior. Outra característica importante seria a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? A capacidade que o átomo daquele elemento tem de atrair elétrons para perto de si. Ora, acabamos de ver que o tamanho do átomo também é representado pela intensidade da força com qual o núcleo atrai os elétrons. Quanto maior o núcleo, maior atração aqueles elétrons vão sofrer. Então a eletronegatividade ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Sendo que o meu elemento menos eletronegativo é o frâncio e meu elemento mais eletronegativo é o flúor. Obviamente existem outras características periódicas, tais como densidade, eletroafinidade, eletropositividade e energia de ativação. Vamos falar dessa última para a gente encerrar o vídeo. A energia de ativação, ela representa a energia necessária para que um elétron de um átomo seja retirado. Então, quanto maior for a força com a qual aquele núcleo está atraindo aqueles elétrons, mais difícil vai ser eu retirar os elétrons. Então, a energia de ativação também vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Uma coisa importante sobre energia de ativação e tamanho de átomo é com relação aos íons. Então, sempre que eu tiver duas versões daquele elemento, uma versão do átomo neutro e uma versão do íon, o íon normalmente vai ser menor do que a versão neutra daquele átomo, pelo simples fato de que ele ou ganhou ou perdeu elétrons. Isso significa que a atração da eletrosfera, que é negativa, com o núcleo, que é positivo, passa a ser maior. Bom, e para a gente finalizar, só revisando essa parte da energia de ativação, né? Que a energia de ativação vai aumentar de baixo para cima. Opa, está selecionada a borracha aqui. Vai aumentar de baixo para cima e da direita para esquerda. Só para a gente falar da densidade, a densidade dos átomos vai aumentar das bordas para o centro e de cima para baixo. Bom, essas são as características da tabela periódica, a maneira como você tem que ler e entender a tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica existe para ser consultada e não para ser decorada. Espero ter ajudado. Até a próxima e bons estudos.